Saúdo a todos na santa paz de nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindo, meu querido, minha querida irmã, vocês que estão em sintonia conosco nessa rede social. Jesus te abençoe por estar aqui juntamente, do outro lado da rede, adorando a Jesus conosco, juntamente aqui, Ariel, meu neto, também como cinegrafista, minha querida esposa, Maria José da Silva, eu, pastor Ailton Antônio da Silva, pastor presidente da Assembleia de Deus Ministério Diamantina, pela graça e misericórdia do Senhor, aqui estamos porque Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. Você que está mais próximo, mais distante, em outra cidade, por esse Brasil afora, eu sei que essa palavra de Deus, ela chegou até você, vai chegar a tantas quantas outras pessoas que estarão visualizando, que estarão apreciando da palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é pura, ela é maravilhosa, ela é poderosa. A palavra de Deus diz o salmista que a palavra de Deus, o profeta Jeremias diz que ela é como o martelo que esmiuça a penha. Então, a palavra de Deus ela é soberana e nós temos certeza disso, que você, juntamente conosco, ouvindo essa palavra, ela te fortifica, ela me fortifica. Essa palavra do Senhor acampa a nossa vida e serve para nós como uma proteção porque através dela nós temos força, nós temos convicção. Bem-vindos mesmo, bem-vindos de todo o nosso coração, bem-vindos. Eu gostaria de citar vários nomes que estão chegando, você que está chegando, adorando a Jesus conosco. Olha, mas eu tenho uma palavra de Deus, eu quero ler vários textos bíblicos, mostrando a soberania da palavra de Deus, mostrando as profecias bíblicas, profecias que não são produzidas de vontade humana, profecias que não são produzidas e nem compreendidas pelo o que as profetizaram, mas hoje elas são reais em nossa vida. Portanto, eu creio na palavra de Deus, creio nas profecias bíblicas, portanto, eu prego e procuro viver e confiar, porque nós temos que ter uma base fundamental para descobrir o verdadeiro segredo da nossa vida. Eu não sou um fruto do acaso, você também não é um fruto do acaso, creia você ou não, você é um projeto de Deus. E pela palavra de Deus que descobrimos isso, e também pela palavra de Deus descobrimos o que vai também acontecer depois, porque nada acontece por um acaso, tudo tem o seu fator, por que está acontecendo. Juntamente com minha esposa e o Ariel, nós estaremos cantando um hino e gostaria que você cantasse juntamente conosco este hino, o dia do triunfo de Jesus, o dia do triunfo de Jesus, é o hino de número 48 da nossa harpa cristã, é promessas bíblicas, o triunfo de Jesus vai estar acontecendo, isso não vai demorar muito, os sinais está cada dia mais evidenciando que Jesus triunfará, não simplesmente metaforicamente sobre o reino do inimigo, o reino invisível do inimigo, que induz tantas pessoas a pecarem, tantas pessoas a fazerem coisas tremendas, mas também o reino literal de Jesus, o reino literal de Jesus. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante que se encontra em Apocalipse, no capítulo 8, versículo 13, que estaremos lendo daqui a pouco. Você já pode deixar sua Bíblia aberta neste texto, Apocalipse 8, 13. Nós vamos falar sobre os 3 ais que estarão
acontecendo sobre a terra. Não precisa preocupar, não é uma palavra de terror, mas é uma palavra de confiança, sabendo que o Senhor nos livra da ira futura. A ira de Deus estará sendo manifestada sobre essa terra, mas em Jesus temos proteção, em Jesus nós temos acolhimento. Aleluia! Então o hino que vamos cantar agora é o hino de número 48, hino de número 48 de nossa harpa cristã, este hino que é muito importante. Jesus triunfará, ele triunfará. Esta é a nossa esperança. Dia do triunfo de Jesus. Vamos lá? Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Irmã Cineia, eu mando um abraço para você, o Pedro, seu esposo e toda a sua família. Que Deus te abençoe. Nós estamos orando para os seus adolescentes, para Jesus abençoar, Amém, crescer Jesus. cada dia. Ô Valcineia, Deus te abençoe, viu? E eu quero saudar todas as irmãs, o meu filho Oséias, que está em sintonia conosco. Que Deus te abençoe, Oséias. Continua ouvindo a palavra de Deus. E todos os meus filhos, o Enéas, o Oséias, o Josué, meus netos, minhas netas, que Deus abençoe. O Thierry, vovó está orando por você. Deus te abençoe. Nós vamos cantar o hino 48 e que todos abram sua harpa, que tenha sua harpa, cante conosco e Deus vai te abençoar, pois a Bíblia diz que tudo que tem fôlego louva ao Senhor. Ainda nós com 70 anos, nossa voz já está bastante fraquinha, mas eu gosto de cantar para louvar o Senhor. Cante conosco. Quando lá do céu descendo para o céu Jesus voltar, e o clarim de Deus a todos proclamar, que chegou o grande dia do triunfo do meu Rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfo do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Neste dia, quando os mortos hão de a voz de Cristo ouvir, e dos seus sepulcros hão de ressurgir, os remidos reunidos logo aclamarão seu Rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfo do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Pelo mundo rejeitado foi Jesus meu Salvador, desprezaram, insultaram meu Senhor. Mas faltoso vem o dia do triunfo do meu Rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfo do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Em mim mesmo nada tenho em que eu possa confiar, mas Jesus morreu na cruz para me salvar. Tão somente nele espero, sim, sempre esperarei, pois por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia
do triunfo do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Glória a Deus, esta é a nossa esperança. Hoje nós vamos ler alguns textos no livro de Apocalipse, o livro que começa mostrando que é a revelação que Jesus Cristo deu a João e foi notificado a João as coisas acontecendo, o que vai acontecer. E o interessante é que o Apocalipse é concluído também com o maravilhoso versículo que diz assim: ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Bem-vindo. Abra sua Bíblia com a gente. Abra sua Bíblia. Sei que em Diamantina, em Couto de Magalhães, em Gouveia, em vários lugares aí, em datas, a palavra de Deus está chegando através da rede social. Eu, como essa pequena figura, mas eu amo a palavra de Deus. E ela está sendo gravada nesse vídeo. Você vai estar ouvindo a minha voz, a voz da leitura da palavra de Deus e também uma pequena reflexão, uma pequena transmissão do entendimento do que o Espírito Santo de Deus me leva a entender. Inclusive, o texto como o básico ou o texto que vamos embasar o nosso pensamento, a nossa transmissão dos 3 ais que foi pronunciado pelo anjo, que está em Apocalipse capítulo 8 e versículo de número 13, diz assim: e olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, 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 dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas, dos 3 anjos que ainda hão de tocar. Conforme nós falamos aqui no início, em Apocalipse capítulo 1, versículo 1 e 2, diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tens visto. Então, meus queridos, este texto é bem claro. Muita gente tem medo de ler o livro do Apocalipse, o livro das revelações de Jesus para João. Jesus revelou acontecendo o que vai acontecer. Jesus revelou acontecendo o que vai acontecer. Eu sempre falo e penso assim dessa forma, que do capítulo 1 até o capítulo 3, então, é o fator histórico da vida do cristão, da vida durante todos esses séculos. Então, no capítulo 4, nós encontramos ali, finda o período da igreja sofredora, a igreja peregrina, a igreja desprezada aqui na terra, mas no capítulo 4 acontece algo tão maravilhoso na vida de João, quando lá na ilha de Pátimo, naquela ilha desolada, por causa da perseguição ao cristianismo, então ali o capítulo 4 ele foi arrebatado até o céu, e nesse arrebatamento ele teve visões de Deus, visões maravilhosas de Deus, porque
quando ele, arrebatado, ele viu o trono, ele viu um assentado sobre o trono, ele viu 24 anciãos, esses anciãos representando os 12 patriarcas, os 12 apóstolos, e viu também 4 animais, os 4 animais representando o Evangelho segundo São Mateus, segundo São Marcos, segundo São Lucas e segundo São João. Ele viu aqueles 4 animais que representava ali o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e viu também um livro selado, e esse livro selado por dentro e por fora, e neste livro selado, que ali a expectativa era muito grande. João chorava muito, porque não havia quem revelasse o que estava escrito no livro, os eventos que marcavam na escrita daquele livro. Então foi mostrado para João o Cordeiro como sido morto, e ele estava vivo, e esse Cordeiro é Jesus Cristo, que foi digno, ou que seria digno de abrir o livro, desatar os seus selos. E eu penso nisso com um pensamento tão profundo, porque esse livro, ele retrata a questão hoje da palavra de Deus que nós pregamos o juízo, pregamos o arrependimento, pregamos o perdão, pregamos a palavra de Deus como ela é, mas muitos não querem dar ouvido a essa palavra. E um dia as nossas palavras cessarão, um dia a pregação da palavra de Deus cessará, mas o livro selado está no céu. Este livro será aberto, os selos serão desatados, e Jesus vai desatar esse selo. Algo de maravilhoso, no capítulo 6, a gente vê algo de maravilhoso vai acontecer como evento em toda a terra. Quais os eventos? Desata o primeiro selo, cavalo branco aparece, o governo do anticristo, porque foi dado para ele um marco, e ele saiu vitorioso, e para vencer, e sai vitorioso o dominador, o anticristo, o elemento que com saber incrível vai tentar resolver os problemas da humanidade. Esse saber incrível é profético também. Daniel falou sobre isso, da ponta pequena que tinha olhos. Ele estará governando num governo anticristão. Isso é fácil a gente compreender isso, porque a nova era, a era chamada aquariana, ela se desponta por aí afora, que é eliminado tudo aquilo que se chama Deus ou se adora, ou seja, o próprio ditador, o próprio elemento, o próprio ser que Deus permitirá, ele vem vitorioso e para vencer, mas quem venceu foi Jesus. Jesus é o vencedor. Quando parece que tudo acabou, não, um cenário novo acontece. Jesus Cristo, aleluia! Ele é o Todo-Poderoso. Ele disse após a ressurreição: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então, esses eventos estarão acontecendo logo após. Surge, no desatar do segundo selo, surge o cavalo vermelho. É iminente uma guerra. Isso não tem como pensar diferente. Todos sabem que quando foi criada a ONU, foi criado para que nunca mais houvesse guerra, mas a ONU não consegue controlar. Mas Jesus Cristo, ele é Senhor do céu e da terra. Aleluia! A ONU é para que houvesse paz, mas o príncipe da paz é Jesus. Meus queridos, é maravilhoso pensar nisso. Logo após da abertura do terceiro selo, vem a questão do cavalo, também o cavalo preto. Fome. Fome. Alguém diz que a fome é negra. E carestia. Poucos terão condições de comprar, poucos terão condições de ter, de possuir até mesmo a própria alimentação. Logo vem o cavalo amarelo, falando sobre isso já no quarto selo, falando sobre a morte, cavalo amarelo, peste, e assim as feras da terra, e tantas coisas vão surgir
para atingir a humanidade. Mas lembra, no capítulo 4, logo no início, João foi arrebatado, símbolo também, uma comparação da igreja do Senhor Jesus, também será arrebatado aos céus. Nós estaremos com Jesus, apreciando a beleza de Jesus, as maravilhas de Jesus, o reino maravilhoso, os anjos e assim tantas coisas novas, enquanto na terra estará acontecendo coisas tremendas, né? Nós falamos aqui cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo preto, cavalo amarelo, mas quando foi desatado o sexto selo, então as almas foram vistas debaixo do altar. As almas daqueles que sofreram, que morreram nas perseguições, morreram e não negaram o nome de Jesus, vai ser vista. E assim nós podemos falar também na questão da sequência desses selos. Mas olha, quando chegou ao sétimo, na abertura do sétimo selo, isso João vendo acontecer, o que vai acontecer? Houve um silêncio no céu, um silêncio por quase meia hora, um silêncio por quase meia hora. Então, surgiu agora 7 anjos com 7 trombetas, primeira trombeta é tocada, então eventos aconteceram aqui concernente à natureza, o segundo evento, o terceiro evento que é também a terceira, ao tocar a terceira trombeta, e a quarta trombeta, a quinta trombeta. Mas olha que no capítulo 8, no capítulo 9, no 8, quando toca-se a quarta trombeta, então, quando o quinto toca a sua trombeta, mas antes o anjo anuncia: ai, ai, ai dos que habitam na terra, ai dos que habitam na terra, sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas. E veja que vem agora, eu gostaria de ler, e eu quero ler pausadamente, porque a palavra de Deus, ela, para nós, ela é tudo, é o alimento. Quando estamos transmitindo a palavra de Deus, o Senhor está nos fortalecendo, o Senhor está nos dando vigor. O vigor, ele simplesmente não podemos comparar como físico, como a força do nosso físico, mas também a força espiritual, porque isso é importante. Veja o que diz Apocalipse capítulo 1 e versículo de 9 até o versículo de número 12. Diz o texto assim: e o quinto anjo tocou a sua trombeta, e vi uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo, e abriu-se o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como fumaça de uma grande fornalha, e como a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar, e da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhe dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente os homens que não têm nas suas testas o sinal de Deus. E foi permitido que não os matasse, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião, quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra, e sobre as suas cabeças havia umas como coroas semelhante ao ouro, e os seus rostos eram como rostos
de homens, e tinha cabelos como cabelo de mulheres, e os seus dentes eram como de escorpião, e tinha couraça como couraça de ferro, e ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate, e tinha cauda semelhante a dos escorpiões, e a grilhões as suas caudas, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses, e tinha sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abaddon, e em grego Apolion. Meus queridos, e agora encerra aqui a finalização dos acontecimentos do toque da quinta trombeta, e o versículo de número 12 diz: passada já um ai, e eis que depois disso vem ainda mais 2 ais. Agora vamos analisar aqui, fazendo um resumo bem rápido desse primeiro ai. Veja que são espíritos malignos que saem do poço do abismo. Foi dado para eles, para o anjo a chave do poço do abismo, e ele abriu com a chave o poço do abismo, e saíram ali uma fumaça do poço, como fumaça de uma grande fornalha. Veja, eu vejo isso, que ao arrebatamento da igreja, ou depois do arrebatamento da igreja, eventos tremendos vão estar acontecendo, inclusive um deles, já pensou? Os demônios aprisionados, espíritos malignos aprisionados, eles vão ser libertos. Paulo até fala sobre isso, que não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade, contra a potestade, contra o príncipe das trevas e principados, e assim por diante. Em Efésios capítulo 6, nós vimos isso, versículo 10 em diante, que por isso precisamos tomar a armadura de Deus. E Paulo disse aos Efésios que há as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, malignos que estão soltos por aí, e você vê o quanto que esses malignos operam males na vida das pessoas, apossando as pessoas, ou mesmo levando as pessoas a fazerem as coisas ruins com o seu semelhante. Agora você imagina, os piores estão presos, e na grande tribulação, ou no período pós-arrebatamento da igreja, que eu entendo isso, será solto esses demônios. E veja que foi dito a eles que não tocasse, ou seja, não ferisse ou não atuasse na vida dos homens, senão o que não tem nas suas testas, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o sinal de Deus. Então veja aqui, quais os sinais de Deus? As pessoas marcadas pelos sinais de Deus, que são preservadas, e eu vejo nisso que o Senhor Jesus, ele preserva os seus, ele guarda os seus, e você, nós somos preservados pelo Senhor. Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Então, quem são estes que na época da grande tribulação, ou na época dessa tribulação, eles estarão preservados, que não serão tocados? Serão, no capítulo 7 de Apocalipse, fala que seria os 144 mil dos habitantes, ou seja, das tribos de Israel, e de cada tribo de Israel são 12 tribos, e cada uma delas 12 mil de cada uma, 12 vezes 12 a 144 mil, mas uma coisa que me chama muita atenção, que é da tribo de Dan. Depois você confere lá, em Apocalipse capítulo 7, da tribo de Dan, não existe os 12 mil, isso aí há um fator que, e imagino eu, que o anticristo, o governo anticristão, surgirá dessa tribo de Dan. Então, veja que esse é o meu pensamento, veja que, e as outras pessoas, não sendo esses selados, esses marcados por Deus, os 144 mil, então as outras pessoas serão feridas, feridas desses supostos gafanhotos. Porque Paulo, eu digo, João, ele via e procurava assimilar como gafanhotos.
Gafanhotos, normalmente, o período de tormento, ou o período de atuação dos gafanhotos, é um período de aproximadamente 5 meses. E uma coisa que nos chama a atenção é que gafanhoto não tem rei, mas esses têm rei, cujo rei é o Abaddon ou Apolion, esse destruidor que estará reinando sobre esse exército de supostos gafanhotos. E eu imagino uma coisa tremenda, que, veja, esses serão invisíveis, porque ouvirão um barulho, e João começou a identificar a semelhança dele, cabelo como cabelo de mulheres, rosto como rosto de cavalos, cavalo aparelhado para a guerra, suas cabeças havia coroa semelhante ao ouro, seus rostos como rostos de homens, digo. E então, veja que as pessoas ouvirão o barulho e serão atingidas por esses ataques desses elementos que surgem do poço do abismo. E a dor será como dor de quem é picado de escorpião. Eu nunca fui picado de escorpião, mas eu ouvi dizer que a dor é tremenda. Então muitos desejarão morrer e não morrerá, porque a morte vai fugir dessas pessoas. Hoje, quantos de nós temos medo de morrer? Temos medo de morrer, mas aqueles dias vão ter vontade de morrer e não vão conseguir, porque não vai ter a possibilidade de morrer, porque a morte estará afastando dessas pessoas. Então, esse é o primeiro ai. Veja aí o segundo ai. Está em Apocalipse, capítulo 9, versículo de número 13, até o versículo de número 21. Veja o que diz o texto. E tocou o sexto anjo a sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. E o número dos exércitos, dos cavaleiros, era de 200 milhões. E eu vi o número deles. E assim vi os cavalos, essa visão. E os que estavam sobre eles cavalgavam, tinham couraças de fogo e de jacinto e de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e as suas bocas saíam fogo, fumaça e enxofre. Por estes 3 foram mortos a terça parte dos homens, isso é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saía das suas bocas, porque o poder dos cavalos está na boca e na sua boca e nas suas caudas, porquanto as suas caudas são semelhantes a serpentes e têm cabeças, e com elas danificam. E os outros homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram das obras das suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze e de pedra, de madeira, que nem pode ver, nem ouvir, nem andar, e não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Meus queridos, aqui uma reflexão bem rápida. Veja que o rio Eufrates, ele nasce lá no Iraque e percorre toda a parte longitudinal do Iraque e desemboca no Golfo Pérsico. Pelo texto aqui, há 4 anjos presos ali, que são preparados para o momento certo, para a data certa. E esses elementos soltos, esses 4 anjos soltos,
eles estarão compondo um exército terrível e tremendo. Não sei se literal, não sei se figurado, mas nunca ouvi falar de um exército de 200 milhões. Então, estão preparados para matar a terça parte da humanidade. E a terça parte da humanidade, se fosse hoje, dá mais de 2 bilhões, mais de 2 bilhões de pessoas. É muita gente. E veja que pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, coisa tremenda que no segundo ai do Apocalipse vai estar acontecendo. Mas mesmo com toda a mortandade, mesmo com todos os problemas que estará afetando a humanidade, mas muitos ainda não se arrependem dos seus feitos, dos seus atos, da sua idolatria, do seu mau comportamento diante do seu semelhante e também diante de Deus. Deus, de forma toda especial, Ele ama o ser humano. É, portanto, que em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. O caminho está aí, é Jesus Cristo. Ele é o nosso Salvador, Ele que nos livra da ira futura. A ira de Deus estará sendo manifestada. Veja nesse segundo ai, que esse segundo ai, que diz: a terça parte dos homens serão mortas. A terça parte da humanidade vai ser morta pelos fatores que estarão acontecendo aqui, esse exército terrível que estará sendo manifesto nessa data, que eu não sei, mas pode ser a qualquer momento, porque eu espero Jesus voltar para arrebatar a sua igreja. Antes que os males estarão acontecendo, males piores, estamos em enfrentamento aí, que todos sabem, não precisa ser repetitivo, mas olha, coisas piores acontecerá com aqueles que estarão ficando para trás na vinda de Jesus. Agora veja aqui o terceiro ai. Apocalipse capítulo 11, versículo 14, é passado o segundo ai. Eis que o terceiro ai cedo virá. Capítulo 11 de Apocalipse, o versículo de número 14 até o número 19. E eu li o 14, agora vamos lá o 15. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: aos reinos deste mundo vieram a ser, os reinos deste mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estavam sentados em seus tronos diante de Deus prostraram sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor do céu e da terra, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, e que eras, e que hás de vir, e que tomaste o teu grande poder e reinaste, repetindo, e que tomaste o teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas e os teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, pequenos e grandes, e o tempo de destruírem os que destroem a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo, e houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraiva. Aleluia! Glória a Deus! Quando você olha no capítulo 11 de Apocalipse, vocês vão ver que a igreja do Senhor Jesus teria sido arrebatada. Duas testemunhas aparecem pregando a salvação, pregando a palavra de Deus, mas eles matarão as duas testemunhas.
Depois a gente vê no capítulo 14 de Apocalipse, a gente vê que 3 anjos pregam o evangelho dos céus. E aquelas duas testemunhas estarão na cidade santa, mortas por 3 dias e meio, e todos festejarão, silenciamos, acabou, mas a palavra de Deus continua sendo pregada pelos anjos. Depois poderá ser visto isso em Apocalipse, capítulo 14, e passado esse tempo, as testemunhas ressurgem ou ressuscitam, e elas foram vistas subindo. Quando pensam que tudo acabou, não tem mais jeito, mas olha que a palavra de Deus, olha, o anjo toca a 7ª trombeta e ouve grandes vozes do céu que dizem: os reinos deste mundo vieram a ser de nosso Senhor Jesus Cristo. A terra treme, há trovões, há vozes, há terremotos. E nós observamos aqui em Apocalipse, capítulo 16, versículo 18, até o versículo de número 21. Veja aqui que evento tremendo que acontece quando Jesus manifesta, quando é tomado o poder das nações. O reino passa a ser direcionado a Jesus. Olha o que diz a palavra de Deus: e houve voz. Apocalipse 16, versículo 18 até o 21. E houve vozes, trovões, relâmpago e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto, e a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram. E as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou de Deus para lhe dar o cálice da ira, da indignação. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam, e sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de 1 talento, e os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Fazendo uma reflexão bem rápida aqui, nesse grande evento, o terceiro ai, quando Jesus se manifesta, e ele se manifesta junto com a igreja, junto com seus súditos, e eu quero estar junto com Jesus aquele dia. E eu tenho certeza, se você permanecer firme até o fim, você vai estar naquele dia, nesse grande evento, mas com Jesus triunfante, com Jesus manifestando o seu poder, não mais como um cordeiro, mas como leão da tribo de Judá, que uma das tribos tinha sua bandeira, e a tribo de Judá, na bandeira está lá o leãozinho, mostrando Jesus. E o grande Senhor, o nosso Deus, o Senhor Jesus, ele estará manifestando. E nesse evento, veja que um grande terremoto, como nunca, a terra vai tremer como nunca tremeu. E esse tão grande terremoto que levará a cidade das nações a caírem. Já pensou um terremoto com tão grande intensidade que as nações irão ser abaladas e as cidades cairão? Veja aqui algo também muito maravilhoso que podemos ver aqui: e as ilhas e toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. Hoje é fácil a gente provar isso, porque as placas tectônicas se movem, e tectônica, essa palavra do grego quer dizer a que constrói, é ela que constrói montes, é que faz vale, é ela que, as placas tectônicas que trabalha a questão do relevo da terra. E outra coisa, todos conhecem a deriva dos continentes. Quando um continente aproxima do outro e afasta um do outro, é fácil, pesquisa isso sobre a deriva dos continentes, e o evento vai ser tão grande que as nações se aproximarão uma da outra, os continentes se aproximarão uma da outra, esse grande evento, quando as ilhas fugirão do seu lugar.
E veja que o último ai, o terceiro ai, veja que vai ser muito grande as pragas, ou seja, a própria chuva de granizo, de saraiva, então o peso será de 1 talento, e o talento é variável, aproxima-se de cerca de 34 quilos, podendo variar entre 40 até 60 quilos, dependendo da região e da época. Agora, você já imaginou uma chuva de pedra de 40 quilos, de 50 quilos, de 60 quilos? Mas olha que eu não estou pregando terror, eu estou pregando o juízo de Deus que vai acontecer. E se você quer fugir do juízo de Deus, corra para Jesus. E Jesus está com seus braços abertos para te socorrer, para te dar guarida, para te dar consolo, para te dar proteção. Como o pai acolhe o filho, assim Jesus nos acolhe, Jesus nos protege. Hoje eu estava há algum tempo pensando na questão da questão numérica das palavras do grego, as palavras do hebraico, e analisando a palavra corona, que muita gente, ou todos nós, não podemos dizer, não podemos transmitir que não estamos preocupados. Cada um de nós estamos nos precavendo, nos resguardando. Mas a palavra corona no hebraico equivale a 367 no valor numérico das palavras hebraicas. Como nós entendemos isso? A palavra hebraica começa com a palavra Aleph, e cada uma delas, Aleph, e vem por diante até o número, até a nona palavra. Então, conta-se 1, 2, 3, 4, até o número 9. Do número 9, ou seja, a palavra hebraica, a partir da nona palavra, que são 22 palavras, então começa a contar 10, 20, 30, 40 e vai por diante, assim por diante, até o número 90. A 19ª palavra hebraica do alfabeto hebraico até a 22ª palavra, nós encontramos a numeração 100, 200, 300, 400. E quando você coloca uma palavra na vertical e coloca o número equivalente de cada palavra, a palavra corona, ela equivale ao número 367. E uma coisa maravilhosa que pesquisei hoje, busquei para descobrir detalhes sobre isso, que a gente poderia dizer noutra oportunidade, que não estamos falando de assunto do hebraico, simplesmente para uma comparação. A palavra Messias no hebraico equivale ao número 358. Os valores das palavras no vertical, Messias, você colocando o valor numérico de cada uma delas, dá o número 358, e a palavra venha também dá o número 9, e somando o número 358 mais o número 9 da palavra venha, Messias, venha, ou venha Messias, conforme colocarmos. Então, venha Messias, o Messias vem, também dá o número 367. Isso aí é uma preocupação, não só de nós brasileiros, mas uma preocupação mundial. Nós sabemos o momento de hoje, mas não sabemos o amanhã. Então, corona é um desafio. O coronavírus é um desafio, o novo coronavírus é um desafio. Mas olha, Jesus Cristo é Senhor do céu e da terra. Então, nessa mesma conotação está aí também a palavra no hebraico, com seus efeitos numéricos, dizendo assim: venha Messias, venha Messias, venha Messias. E João conclui o Apocalipse dizendo assim: ora vem Senhor Jesus. Essa é a nossa esperança. Jesus Cristo vai voltar. Pode sorrir. Se você está com Jesus,
Pare sorrir. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Eu sou membro da igreja do corpo, da igreja de Jesus. A igreja é o corpo místico de Cristo. Eu não estou falando em instituição religiosa. Eu estou falando do corpo místico de Jesus. E eu sou membro deste corpo. Portanto, eu estou tranquilo, porque Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Nós vamos encerrar orando ao Senhor, agradecendo a Ele, porque não só vai buscar a sua igreja, mas também os juízos acontecerão neste mundo. Não só Jesus vai buscar a sua igreja, como os juízos acontecerão, mas Ele vai assumir o reino, Ele vai dominar as nações. Eu quero ser súdito de Jesus. Lembrando as palavras que Jesus diz assim: ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. E outra palavra que Jesus diz assim: foste fiel no pouco, no muito te colocarei, entra para o gozo do seu Senhor. E quem vencer, Jesus dará poder sobre as nações. Essa é a nossa esperança. Eu confio em Jesus. Eu vou orar juntamente com minha esposa e orando também, juntamente com Ariel, juntamente com vocês também. Então, aqui nós temos alguns pedidos de oração que estaremos... a Júnia, João Lucas está pedindo oração. Jesus te abençoe, João Lucas. Confie no Senhor. Eu estou falando contigo com lágrimas nos meus olhos, porque eu sinto a presença de Deus e sei que o Senhor está aqui para te dar vitória. E vou estar orando por todos vocês que estão em rede social conosco, a vocês que ainda estará visualizando, você vai estar visualizando na bênção do Senhor Jesus. Ajude-nos a divulgar a palavra de Deus, compartilhe e escreva também no canal, no YouTube. Gostaríamos que a palavra de Deus chegasse a cada vida, a cada lar, a cada pessoa, porque essa palavra traz conforto, alegria, ela traz transformação, ela nos prepara para morar com Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar pedindo ao Senhor que nos ajuda, nos guarda, nos abençoe, que dê a todos uma noite feliz, uma noite de bênção. Amém, em nome Jesus. de Jesus. Senhor nosso Deus, Pai querido, nosso Pai, eu te agradeço, Senhor, Jesus, pois nós sei estamos diante que a de tua Ti. palavra foi pregada. Jesus, Eu sei que a meu tua Deus, palavra vai Senhor, estar alcançando penetrar vidas. em cada O Senhor vela coração, pela sua Deus. palavra para cumprir. Abençoa, Jesus, Senhor, Pai cada Santo. pedido de Meu oração Deus, que chegou até nós, os que não chegaram até nós, mas eu sei que o Senhor está em cada lar. Eu sei que o Senhor está junto a cada vida que estará visualizando. Abençoa, Senhor, e te agradeço. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão no Espírito Santo seja com todos nós, hoje e sempre. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós?